Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor esteve conosco, Pai. Senhor, queremos pedir pela tua serva, a qual o Senhor destinou para trazer a palavra nesta noite. Pai do Senhor Jesus a todos os irmãos, louvado seja Deus. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 14. Assim diz: assim que atravessaram, Elias a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te, como herança, porção dobrada de teu poder espiritual. Elias respondeu: em verdade, pediste algo muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim te fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. Enquanto estavam caminhando e conversando, um carro de fogo puxado por cavalos em chamas separou-os um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Assim que viu tudo isso acontecendo, Eliseu gritou: Abba, meu mestre, meu pai, tu foste com os carros de guerras e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais segui-lo com os olhos, Eliseu tomou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Em seguida pegou a capa de Elias, que tinha caído, voltou e parou à margem do rio Jordão. E havendo tomado o manto de Elias que tinha caído, bateu com ele nas águas e declarou: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Prontamente as águas se separaram em duas partes, e Eliseu passou sobre o solo seco para o outro lado. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos felizes de mais um dia estarmos aqui reunidos para estar louvando, glorificando, exaltando ao Senhor e agora ouvir a Santa Palavra. Esse texto registra um dos episódios da vida de Eliseu, personagem que iremos tratar nesta noite. Irmãos, nesta noite nós iremos falar da marca de um homem cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Para a gente entender um pouco quem foi Eliseu, Eliseu foi um homem que abraçou o ministério. Quando Deus chamou Eliseu ele não olhou para trás. Assim que Deus enviou seu servo para chamar Eliseu para o grande ministério, Eliseu não olhou os problemas, não olhou a vida que estava vivendo, não olhou para nada, irmãos. Louvado seja Deus. Para a gente entender mais um pouco, vamos ver 1 Reis, capítulo 19 ao 21. 1 Reis, glória a Deus. Capítulo 19 ao 21. Capítulo 19, versículo 19 ao 21. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Diz assim: Elias partiu rapidamente dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e rogou: deixa-me abraçar e dar um beijo e despedir de meus pais, do meu pai e minha mãe. Então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta depressa. Lembra-te do que fiz contigo. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou, queimou e o equipamento de arar para cozinhar a carne e servir ao povo. E eles todos comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente e aprendiz. Louvado seja Deus. Então, o que é que a palavra quer nos dizer nesta passagem, irmãos? Para a gente compreender os passos de um grande homem de Deus. Eliseu estava ali, arando a terra.
Mas quando o Senhor o chamou através do seu servo, Eliseu olhou para nada. Ele seguiu. Na nossa vida não é diferente, não foi diferente. Não sei dizer você em que situação você estava no momento quando Deus te chamou. Não sei dizer. Só você agora no seu íntimo pode fazer essa reflexão, esta lembrança. Em que quadro você estava na sua vida no momento no qual você foi chamado? Você não decidiu ser cristão. Porque nós não podemos ter esse poder de decidir ser cristão. Quem nos chama é o próprio Deus. Quem nos chama é o próprio Cristo. No momento que você estava ali perdido, às vezes achando que sua vida até estava boa, mas Deus disse, venha. E você veio. Então você largou tudo para trás. Então essa decisão que fala nesta noite, nesse primeiro passo para você entender o que é ser um servo verdadeiro de Deus, é que quem põe a mão no arado não é apto mais a voltar atrás. O que quer dizer colocar a mão no arado? Hoje o Espírito Santo de Deus já conduziu aqui através do louvor. O arado antigamente era um instrumento, irmãos, usado para arar a terra, usado através dos animais, né? O agricultor colocava ali num burro, num boi, para poder arar a terra. Então, o agricultor que estava ali arando a terra, naquela posição, ele não poderia olhar nem para o lado, nem para o outro, tampouco olhar para trás, porque senão ele virava uma bagaceira. Ele tinha que conduzir aquela profissão, aquele serviço, porque senão as leiras saíam tudo tortas, então voltava a fazer novamente. Conosco, o Senhor usa essa reflexão para a gente também se atentar. Uma vez que você foi chamado, você não é apto mais a olhar para trás. Não é apto mais a retornar à sua vida. Não, irmãos. Tudo que acontecia com você antes tem que ficar para trás. Não, você não pode estar na presença do Senhor com dois pensamentos. Será que eu retorno para a minha vida anterior ou eu fico aqui? Não. Uma vez que você veio para Cristo, você recebeu uma nova vida. O Senhor limpou tuas vestes, deu vestes novas. Tudo que estava sujo, tudo que estava escuro perante ao Senhor, aquela diferença que fazia entre você e Deus, você se chegar a Ele, o Senhor te deu vestes novas. Mas às vezes nós não esquecemos do nosso passado. É isso que está a condenação na vida do cristão, irmãos. Deus esqueceu, Jesus apagou, jogou tudo no mar do esquecimento e você ganhou uma folha em branco, mas você não quer esquecer, você quer retornar, você fica perdido, será que eu vou? Às vezes você está indo bem, fervoroso na presença do Senhor, daqui a pouco você quer retornar ao passado. Nesta noite o Senhor fala comigo e com você, quem colocou a mão no arado não é digno de voltar atrás, não tem como, louvado seja Deus. Lucas 9:62. Acompanhe, irmãos, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 63. Para a gente acompanhar, os irmãos que acharem, podem ler essa passagem em nome de Jesus, para a gente concluir aqui. Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Olha a confirmação do que falamos. Jesus, o próprio Jesus falou. Uma vez que você teve um encontro com Ele, às vezes vinha até a vontade do pensamento, mas você não vai conseguir mais, porque não foi você que foi atrás, foi Ele que te chamou. Então vai ficar um vazio, vai ficar sobre muitos cristãos que se afastam, irmãos, passam por muito sofrimento, porque esse vazio que sente dentro do peito, essa angústia que sente, é a falta de Jesus. Porque não entendem que não foi eles que foram para Cristo, foi Cristo que chamou. Vai ficar fazendo mais o quê? Porque outrora a gente vivia neste mundo porque a gente não tinha entendimento. A gente achava que estava tudo certo, a gente achava que estava tudo normal, a gente achava que podia fazer a vontade da nossa carne, a gente achava que fazia as coisas de conforme o nosso querer.
A gente podia tomar decisões conforme o nosso querer, não consultava nada, não procurava saber se poderia ou não. Às vezes tinha obediência só aos nossos pais, e olhe lá. Mas uma vez que o Senhor Jesus nos chamou, hoje nós temos um nome. E nós não podemos viver conforme o nosso querer e a nossa vontade. Então, que os irmãos possam estar entendendo a primeira característica do servo de Deus. Eliseu seguiu essa reta. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aqui a gente vai tentar entender um pouco mais. Eliseu, um homem santo em seu proceder. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Eliseu, um homem santo em seu proceder. Capítulo 4, versículo 9, vai dizer assim, ó. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que esta pessoa que está sempre nos visita, é um santo homem de Deus. Aqui vai contar a história de uma mulher rica que morava com seu marido, uma sunamita. Ela morava ali com seu marido, vivia bem, só que Eliseu passava para o monte para orar. E esta mulher via que aquele homem era um santo homem de Deus. E um dia ela sugeriu ao seu marido que fizesse um quarto na sua casa, para que quando esse homem passasse, retornasse da oração, do monte, ele descansasse, não retornasse para tão longe, caminhasse tão longe, ele ficasse ali e descansasse. E assim o marido dela concedeu. Então Eliseu, vendo esta bondade, esse amor o qual essa mulher teve com ele, essa preocupação, louvado seja Deus, Eliseu chamou o seu servo Geazi e perguntou o que aquela mulher precisava. E ele disse: essa mulher não precisa de nada, só que ela não tem filho. E ele mandou chamar a mulher. E quando ele perguntou o que você necessita, ela disse: eu não preciso de nada, estou bem aqui na minha casa, sou rica, você não quer que eu peça nada ao rei? Porque Eliseu era um profeta, ele tinha autoridade. E ela disse: não, eu não necessito de nada, eu tenho tudo. Mas ele disse: depois de 1 ano tu darás a luz a um filho. E ela disse: ó meu Senhor, não fale assim comigo, porque o marido dela já era um homem velho. E ela achava que aquilo ali já era algo que ela pedia tanto a Deus, era um desejo que ela queria tanto, mas ela achava que aquilo ali era impossível, ela tinha descansado o coração. Então quando Eliseu lançou essa profecia na vida dela, ela pediu: meu Senhor, não fale isso para mim. Ela não creu, ela ficou até dizendo assim: não diga isso para mim. Mas depois de 1 ano foi concedido, ela deu a luz a um filho. Louvado glória a Deus. Então, aqui vai falar: Eliseu é um santo homem de Deus. E aqui vai dizer: Eliseu é um santo em seu proceder. Por quê, irmãos? Como é que está a nossa vida perante as pessoas? Como é que a gente relata o nosso testemunho de cristã? As pessoas nos veem como uma pessoa cristã, porque, irmãos, não é só 1, 2, 3 pessoas que tem que dizer: aquela irmã é irmã mesmo, uma serva de Deus. É perante onde tu passar, seja no meio das pessoas mais influentes, seja na tua casa, seja no teu trabalho, o seu nome tem que ser uma palavra só: aquela pessoa é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. E assim é Eliseu, aonde ele passava, era reconhecido como uma pessoa de Deus, uma pessoa que se preocupava em retribuir o bem, em agradar as pessoas. Isso é uma qualidade do cristão. O cristão não tem que pensar só para ele. Como aquela mulher fez aquela boa caridade, aquela boa obra e pensou nele, ele quis abençoar, porque a bênção estava com ele. Ele tinha poder no céu e na terra, conforme o próprio Deus já tinha dado para ele, para abençoar poderosamente a vida daquela mulher. Aquela mulher tinha tudo, mas o principal que ela queria tanto era impossível aos olhos dele. Então olha o que Deus faz quando você abençoa, se preocupa com alguém. Olha que coisa linda, irmãos. É isso que nós temos que se preocupar. Deus se preocupa tanto com a nossa vida, e aquela pessoa que está do nosso lado está necessitando de algo tão besta. Às vezes é um abraço, é uma palavra, uma bobagem, e você tem aquilo na sua mão e não retém.
Porque você está preso no seu problema, na sua preocupação, mas quando você faz a obra do Senhor, o Senhor libera a bênção na tua vida. Algo que tu está esperando, impossível aos teus olhos, o Senhor vem e derrama a bênção na tua vida. Então essa é a característica do cristão, do verdadeiro servo de Deus. Louvado seja Deus. Outra característica importante que nós podemos aprender com esse profeta Eliseu, a humildade. Louvado seja Deus. Aquele homem é um homem humilde. Aqui ela vai dizer que Eliseu, ele deitava as águas nas mãos de Elias. Ele lavava as mãos de Elias. Ele era um servo. Ele era humilde, ele cuidava do seu Senhor, com humildade, com zelo, não tinha aquela preocupação de poder, de autoridade, a qual Elias passou para Eliseu. Quando ele lançou a capa para Eliseu, ele quis dizer: eu estou passando para você o meu poder, a minha autoridade dada do céu para você, porque eu vou seguir. Deus já tinha revelado a Elias que ele ia morrer. Por isso que ele tinha que treinar Eliseu para receber, para seguir o reinado dele. Mas Eliseu era humilde. E essa característica não deve sair de nós, que servimos a Cristo, a humildade. Cada dia a gente se humilha mais. A gente se reconhecer que estamos errados, pedir a Deus: Senhor, me ajuda em tal área, Senhor, eu quero que o Senhor trate essa área em mim. Se você não reconhecer isso, Deus nunca vai olhar para você, porque falta humildade. Falta humildade no teu coração, falta humildade de você reconhecer que você está errado, falta humildade de você querer cuidar. Às vezes eu vou me rebaixar. Não, irmãos, não é se rebaixar. Aquele que se exalta, que se humilha, será exaltado. O Senhor vai exaltar. Então, humildade é a palavra, irmãos. E nesta noite a gente vem a cada dia mais dizer: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser mais humilde. Ainda que ele te chame de abestalhado, de bobo. Olha o bobo. Não ligue. Saia como abestalhado mesmo, mas faça. Não tenha vergonha de fazer, não tenha vergonha de cuidar, não tenha vergonha de orar, não tenha vergonha de pedir por alguém. Não tenha essa vergonha. Seja humilde. Humildade é a característica principal. Porque hoje, irmãos, a gente vê muito na igreja o poder. Você olha para as pessoas, você sente que aquela pessoa está crescendo, e que na verdade, se você não descer, o Espírito Santo não trabalha, o Espírito Santo não age. É diferente. Na rua, aí o povo quer ter um nome, quer ter uma fama aos olhos dos ímpios. Nós, como cristãos, é diferente. Para Deus agir na nossa vida, tem que haver humildade. Tem que haver humildade. Tem que você se apresentar na casa do Senhor como servo e serva do Senhor, humildes. Aqui não existe ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. Glória a Deus. E às vezes o Senhor não derrama a bênção mais, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração e vê quando você está querendo se exaltar, subir e descer o Senhor. Tem que te abater. O Senhor nos trata. É por isso que nós temos um Deus zeloso que cuida de nós, porque na hora que Ele vê que a gente quer voltar o nosso eu, só Ele nos conhece, irmãos. Não adianta. Só Ele. Às vezes você está falando isso comigo, só Deus nos conhece, irmão. Quem éramos nós outrora? Se nós somos hoje essas pessoas que vivemos pedindo a misericórdia de Deus, é porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, humildade. Louvado seja Deus. Ser humilde significa ter conceito equilibrado de si mesmo. Reconhecer que Deus merece a honra e a glória. É uma virtude que implica em bondade. Ser humilde, ser bom, irmãos. Ser bom. Às vezes, irmãos, a gente tem tudo, mas não quer ser bom com o próximo. Louvado seja Deus. Não tem como você dizer que você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e às vezes você tem algo, até a máquina da tua casa, e você não diz: Senhor, obrigado por minha despensa está tão cheia, mas tem alguém, Senhor, que está faltando? Me apresenta, Pai.
Me mostre em oração, às vezes até conversando com o irmão, e Deus vai te mostrar, porque aquilo incomoda, irmãos. A gente não quer só para nós, isso é um ato de humildade também. Querer ajudar o próximo, se preocupar com o próximo. Obrigado, Senhor. Às vezes, irmão, falte até na tua vida, na tua casa, mas abençoe o outro. Porque você vai suportar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor te guarda, te protege, te fortalece. Mas aquele outro, ele não tem a presença do Senhor. E ele não vai suportar. E o mesmo amor que Deus tem comigo, tem pelaquela outra pessoa. Então Deus quer ver até onde você vai com sua humildade, porque Ele te tratou, Ele te cuidou. Às vezes a gente culpa muito o outro, julga muito o outro, mas não olha de onde Jesus nos tirou, o que Jesus fez na nossa vida. Outrora que éramos nós, Jesus veio e libertou. Você, na hora de crucificar o outro, você é bem taxativo. É isso que a gente tem que analisar também, irmãos. Esse ato de humildade, de bondade no coração. Às vezes tem pessoas que não cedem nada para ninguém, nada. Não, você me deve, você vai ter que me pagar. Mas eu não tenho condição de te pagar agora. Não, você não lembra do que Jesus fez na tua vida. Outrora, se tu tinha aquilo ali, porque Jesus te deu. Não lembra, não tem aquela coisa de ter misericórdia do outro. Tem que ter, irmãos, porque senão Deus não trabalha. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo. Eu sempre digo isso, Senhor, tudo que eu tenho, eu não tenho nada. Porque agora que eu posso ter algo, amanhã ou agora mesmo tu pode tomar. Não podemos esquecer disso. O Senhor nos dá e Ele mesmo toma, conforme o nosso comportamento e a nossa conduta. Louvado seja Deus. Outro ato, irmãos, importante. Eliseu seguia um grande modelo. Que modelo era esse que ele seguia? Ele seguia o seu mestre na terra, Elias. Pense em um homem. E viveu pouco tempo com Elias, mas seguia um grande modelo. Que modelo você está seguindo de exemplo na terra? Porque abaixo de Deus, Deus deixou alguém aqui na terra para nós seguirmos este modelo. Quem é esta pessoa que você está pedindo um conselho? O que você está olhando na internet? O que você está acompanhando? Ou você está seguindo o seu mestre? Porque Deus deixou um exemplo aqui na terra, irmão. E às vezes, irmãos, a gente tem que entender o que a palavra está falando nesta noite. Às vezes a gente tem que entender que nós não estamos à toa. Nós não estamos vindo para o culto simplesmente porque veio para o culto e estamos levando nossa vida de qualquer jeito, não, irmãos. A gente tem que seguir. Se essa igreja tem um modelo, tem uma conduta, não foi porque o pastor Kleber é assim, não, irmãos. O próprio Deus já direcionou algo a ele tem que seguir. Nós, como ovelhas de Cristo, temos que fazer a mesma coisa. Por isso que a vida de Eliseu foi uma bênção, foi bem sucedido, porque ele seguia o seu mestre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Para a gente entender melhor, vamos acompanhar 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. 2 Reis, glória a Deus. Capítulo 1, versículo 9, diz assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu: pede-me o que queres que eu faça. Eu já vi até antes aqui. Antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: roga-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Louvado seja Deus. Ele poderia pedir, irmãos, Elias poderia pedir outras coisas. 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. A tradução é diferente. Louvado seja Deus. Então ele poderia pedir outras coisas, irmãos. Ele poderia pedir outras bênçãos. Mas o que o Senhor fez? O que foi que Eliseu pediu? Ele pediu porção dobrada. Ele pediu algo que tinha em Elias, a bênção. Louvado seja Deus. Então que nós possamos também se preocupar nisso aí. Louvado seja Deus. E aqui também vai contar uma passagem, irmão, na qual quando Eliseu, quando Elias já estava indo ali
foi chamado pelo Senhor e Eliseu estava junto. Ele teve que ser, Elias disse a Eliseu: fique aqui, que o Senhor Deus está me chamando. Então ele estava em Betel, e Eliseu estava em Betel com Elias, e Elias disse: não, assim como diz, Eliseu respondeu: tão certo como vive o meu Senhor, não te deixarei em momento algum. E cada passagem, cada local que Elias ia passando, ele dizia a Eliseu: fica aqui, que meu Deus está me chamando. E Eliseu respondia novamente: assim como diz o meu Senhor, mas rogo a ti que eu não vou te abandonar. Então, irmãos, isso é um grande modelo de pessoas que estão com o seu mestre, não abandona ele em momento algum, aconteça o que acontecer, não deixa o seu mestre. E assim, se Eliseu deixasse Elias naquele momento, ele não ouviria a passagem de Elias. Eliseu não iria ver, porque Elias mandava o tempo todo Eliseu fique aqui, eu vou seguir o que Deus está me mandando. E ele dizia: não, tão certo como vive Deus, Senhor, e como tu vives, não te deixarei. Então ele ficou até o momento a qual Elias foi transladado, a qual o Senhor recolheu Elias em carruagem de fogo. Elias foi recolhido em carruagem de fogo, em redemoinho para o céu. Imagine que passagem bonita para Elias, mas para Eliseu que ficou, eu posso imaginar o sofrimento, a tristeza no coração dele. Mas imediatamente o Espírito Santo o consolou. Louvado seja Deus. Para a gente entender melhor, irmãos, a gente vai agora. Louvado seja Deus. Todos nós precisamos, eu já falei aqui, todos nós precisamos de um mentor espiritual. Alguém que confiamos, alguém que a gente abre o nosso coração, alguém que a gente às vezes tem algo tão íntimo que a gente não tem condições de conversar, mas a gente vai ao seu mentor e conversa com ele, desabafa, pede ajuda. Irmãos, nós não estamos de qualquer jeito. Na presença do Senhor, não estamos de qualquer jeito. Não podemos mais tomar decisão por nós mesmos. Temos que consultar o nosso pastor, abaixo de Deus. O Senhor deixou um homem de Deus, a honra e glória do Senhor. O Senhor deixou um homem de Deus a qual nós devemos não tomar nenhuma decisão da nossa vida. Se primeiro a gente perguntar ao pastor: eu acho que eu devo tomar tal decisão, o que é que o Senhor acha? Irmã, vamos orar. O Senhor colocou um homem de Deus para nos conduzir. O Senhor deixou ele na terra para isso. Então que a gente venha cada dia não tomar decisões precipitadas. Até algo que você for comprar, irmãos, isso é coisa séria. Você deve consultar o seu pastor. Não que ele vai fazer questão de nada que você tem, mas é porque é espiritual. É espiritual, irmãos. Ele vai te dar um conselho. Irmãos, é a hora certa. Irmãos, é isso mesmo que você vai fazer. Você consultou sua esposa, consultou seu esposo. Irmão, vamos orar mais. Às vezes é uma precipitação e você faz uma besteira. Por quê? Porque você tem que entender que abaixo de Deus, Deus não deixou nada à toa, nada perdido. Uma vez que você foi chamado, você tem obrigações. Você não pode mais dizer: eu não vou obedecer não. Ok, irmão, se a gente for ver aí, neste mundo gospel que nós estamos vivendo, realmente tem muita decepção, muita tristeza. Mas nós, como servos e servas do Senhor, e queremos ser um verdadeiro servo de Deus, não podemos seguir esses exemplos. Devemos fazer o que a palavra pede, seguir o que a palavra pede. Por isso que muita gente, não aconteceu muita coisa ainda, porque nós obedecemos abaixo de Deus a voz do servo que deixou aqui para isso. Amém? Glória a Deus. Então isso é um dos exemplos principais. E como posso saber que ele era um homem de Deus? Como é que podemos saber? Aqui, meus irmãos, louvado seja Deus, em 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 5, vai falar de um homem chamado Naamã. Creio que todo mundo já conhece essa passagem. Naamã estava com a lepra, e quando foi conduzido a Eliseu,
Eliseu não recebeu Naamã e mandou que ele fosse dar 7 voltas no rio. Descesse as águas, descesse no rio, mergulhasse, louvado seja Deus. E Eliseu ficou chateado porque Naamã não veio receber. Mas por que será que Naamã ficou chateado porque Eliseu não veio receber? Por que será, louvado seja Deus? Porque Naamã era um homem importante, se achava um homem poderoso. Imagine se você trouxer uma visita aqui à igreja e o pastor não der importância. E for uma visita ilustre, um prefeito, alguém que você conhece, alguém importante, o pastor no lugar não cumprimentasse. Você iria gostar? Não. Pela justa causa, Naamã ficou chateado. Mas Eliseu sabia o que estava no coração de Naamã. Arrogância, orgulho. Ele sabia. Então ele pediu que ele fosse primeiro passar pelo teste que ele teria que passar. Então, esta passagem aqui, é a verdadeira prova de um homem de Deus. Um homem de Deus, irmãos, é um homem íntegro. Um homem fora de corrupção. É um homem verdadeiramente íntegro. É um homem que não aceita nenhuma barganha. Um homem que não quer se misturar com as coisas erradas deste mundo. Este homem é o verdadeiro sinal do homem de Deus. Porque quando Naamã foi curado, o que foi que Naamã veio trazer para Eliseu? Muitas bênçãos. Ele veio trazer muitos presentes. E o que foi que Eliseu disse a Naamã? Não. Ele não misturou a bênção que ele fez através de Deus na vida de Naamã com barganhas, com presentes. Ele disse não. Então, que a gente também venha analisar. Quando fizermos algo da parte de Deus e alguém quiser nos abençoar, você diz não. Eu não fiz nada em troca de nada. Não, as coisas de Deus não é assim. Muito obrigado, agradeça, mas nós já temos tudo, irmãos. Não precisamos de mais nada. A gente tem que ter essa visão. A igreja do Senhor ela não é comprada, nós não somos barganha. Muita gente quer comprar até o cristão. Muitas pessoas querem comprar o cristão. É uma troca, vem para cá que eu te dou isso e fica aquela... Não, irmãos, nós não fomos comprados desta forma. Nós não somos barganha. Nós temos que entender que as coisas de Deus não tem que ter essa mistura. Quanto eu faço para você me dar isso em troca? Quantas coisas a gente está vendo aí neste mundo, irmãos? Essa igreja que a gente está vendo neste mundo é política. Você vê nessa época de política como é. Quanto é que eu te dou para você passar os votos dos fiéis? Irmãos, isso é coisa séria. Às vezes a gente pensa que é longe, nem da nossa cidade mesmo, irmãos. E ali se resolve entre eles e os fiéis inocentes obedecendo o seu líder, porque nós temos que ter o que a palavra falou. Mas está tudo errado, irmãos. Está tudo errado. Quer dizer, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento que nós não podemos nos vender. As coisas de Deus não é assim, louvado seja Deus. Então, um verdadeiro servo de Deus, ele é íntegro. Você faz a obra do Senhor e quando vier as bênçãos, vier as coisas que Ele te abençoar, não diga, irmãos, que você vai ser isento de receber uma bênção para a casa do Senhor. Não é desta forma que eu estou falando. Mas quando você fizer algo para abençoar alguém, uma cura, um livramento, algo que Deus te usou para dar uma profecia, e você ganhar em cima disso, Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso, irmãos. Tenha cuidado com essas coisas, porque Deus não trabalha mais nestes lugares. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Eu gosto muito, eu fiquei muito feliz com o que o Senhor me deu esta passagem, porque tirei muitas reflexões, muito aprendizado. Deus está me mostrando aqui. Louvado seja Deus. Aqui também vai falar que Eliseu é um homem abençoador, como eu já disse aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Ele, quando passou pelaquela passagem, o processo de se despedir de Elias, os profetas o chamou e disseram: poxa, este lugar aqui, glória a Deus, é um lugar abençoado, tudo, mas a água não é legal. A água ela é amarga,
A terra, ela não recebe a água, ela não prospera. E ele pediu uma vasilha com sal e jogou na água. E ali a água foi abençoada, ela foi purificada. Olha a preocupação deste homem. Olha a preocupação. Nós temos que ter esse cuidado. Esse é o sinal do servo de Deus, ou da mulher de Deus, é que você se preocupa em querer abençoar o outro. Se preocupa em saber se o outro está bem. Como é que você chegar e ver uma família destruída? Aquilo é automático dentro de você, irmãos. Você quer cuidar, você quer zelar. Nem que você se foi, você quer deixar aquilo tudo certo. E aonde você passar, se você souber um relato de alguém que está passando fome, necessidade, você fica sem. Mas ali você quer deixar aquela família em paz, deixar aquela casa em paz, deixar aquele trabalho bem, deixar sua casa, seus filhos bem, seu vizinho bem, né? Dizer, ó, deixa lá, deixa de se acabar lá. Não, irmão. Às vezes você está dentro da sua casa e você ouve uma discussão, eu vou te matar. Você vai lá? Não, você vai descer seu joelho. Você não vai dormir e dizer, deixa lá, deixa a bagaceira lá, eu estou com minha casa fechada. Não, irmão. Não é esse espírito que habita dentro de nós. A gente não tem mais sono, a gente não tem mais paz, e a gente começa a clamar o nosso Deus. Começa a clamar o nosso Deus, a que Deus faça algo. Assim foi na vida de Eliseu. Quando aquela mulher estava com aquele filho crescido, que ele foi para a terra ver o pai, chegou lá e passou mal. O menino já estava com uns 9 anos por aí, o menino passou mal, e o pai mandou seu servo retornar para entregar a mãe, e a mãe ficou com aquele menino ali, e o menino morreu. E ela colocou aquele menino na cama do profeta e foi atrás dele. Louvado seja Deus. E o esposo disse, mas não é nem tempo de você ir buscar. E ela disse, vai tudo bem. Glória a Deus. Vai tudo bem. Louvado seja Deus. Então, é essa preocupação que nós temos no coração. Se preocupar. O Senhor nos deu autoridade, irmãos. Já foi dito aqui. Que às vezes a gente se preocupa muito com o maligno, com o que ele vai fazer conosco. Se preocupa, tem crente que tem medo do diabo. Tem medo de bozó, de feitiço. Mas não se preocupa no poder e autoridade que Deus nos deu. Não se preocupa com isso. Não preocupe em dizer, Senhor, para que tu me chamou. Não preocupe em dizer, não, eu posso colocar a mão, se o Senhor me autorizar, e eu vou orar pela tua vida. Se alguém te pedir, tem gente que tem medo de orar por alguém. Meu Deus, que crente morto é esse, Senhor? Que geração é essa, meu Pai? O Senhor não nos chamou para isso não, irmãos. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Só basta crer. Tem que crer, irmãos. Precisamos crer, precisamos ter mais fé, acreditar agora mesmo. A gente está vendo esta passagem aqui da Bíblia. É bonito, o relato é bonito, a história é bonita, podemos crer, podemos sentir, mas cremos que o Senhor está aqui conosco. Glória a Deus. Que o Senhor opera, que o Senhor faz, que o Senhor ressuscita. Ele está aqui, o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus que está aqui hoje. Glória a Deus. Mas às vezes isso não está dentro de nós, e os problemas aumentam, irmãos, e você se sufoca. Mas o mesmo Deus que operou, Ele está operando aqui hoje, agora, Ele está aqui neste momento. Podemos crer. Louvado seja Deus. É isso, irmãos, que nós não podemos perder. Não podemos sentar e dizer, eu vou ali ouvir uma palavra, e aquela palavra não preencher mais com você, não fazer mais transformação. Não tem como, irmãos. Apenas uma palavra. É como se você fosse na escola. Ah, professor, termina logo essa aula. Não, irmão, na presença do Senhor não é assim não, irmãos. A cada palavra que o Senhor nos dá, a cada palavra que o Senhor nos conduz, é para mudança, é para transformação. Às vezes você era um crente fervoroso, aquele crente que quando chegava a presença contagiava, mas você não está mais assim. O que é que o Senhor está falando comigo e com você nessa noite? Não, filho, eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para isso. Aviva a tua fé. Eu estou contigo. Cada um tem um chamado. Profeta Eliseu,
Todos têm chamado. E o nosso chamado? Todos nós temos chamado. Aonde nós passarmos, a gente tem que falar do amor de Deus. Aonde nós passarmos, temos que fazer a obra do Senhor. Ser um instrumento aqui na terra. Louvado seja Deus. Irmãos, isso é coisa séria. Que às vezes a gente vê aí hoje, ó, as igrejas tudo morta. A gente vê muita igreja morta. Mas essa igreja aqui é a igreja a qual o Senhor faz obra, a qual o Senhor trabalha, a qual a gente sente a presença viva de Deus, a qual existe transformação, existe mudança, cura, porta de emprego, tudo que você pede a Deus neste lugar. O que você pode abrir a boca e dizer que não aconteceu na sua vida, desde o dia que você deu um passo para Cristo? Louvado seja Deus. O mesmo Deus que estava na vida de Elias e de Eliseu é o mesmo Deus que está na tua e na minha vida. Não podemos esquecer isso nunca, para que essa fé ela venha ser fortalecida. No ciclo de oração, na semana, louvado seja Deus, agora na segunda-feira, isso aqui foi transformado, irmãos. E quem tomou posse da palavra, algo mudou dentro do nosso coração. Glória a Deus. Algo diferente aconteceu na minha vida da segunda-feira para cá. Eu posso abrir a boca e falar, eu creio que na vida dos irmãos não foi diferente. Porque Deus é um Deus que quando vê que você está abatido, que você está cansado, Ele renova as nossas forças. Esse é o Deus que nós servimos. Ele renova. Só esse poder Ele tem. Às vezes a gente fala, Senhor, eu quero parar. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu não tenho força nem para orar. E o Senhor vem, ó, sopra o vento a nosso favor. E algo na nossa mente é mudado, irmãos. Só Ele tem o poder de transformar. Louvado seja Deus. E que nesta noite a gente possa estar nesse espírito entendendo. Eliseu, a morte de Eliseu morreu de uma forma de uma doença incurável. Mas quando ele morreu, ele não pediu oração para que ele fosse curado, ele não pediu, ele entendeu que chegou a hora dele. Depois de tantas obras, ele fez tantos milagres, ele entendeu que a hora dele chegou. E na minha vida e na sua vida não vai ser diferente. A gente vai fazer a obra aqui na terra até o dia que o Senhor disser, chega. E você mesmo vai abrir a boca e vai dizer, não ore por mim, porque o Senhor está me chamando. Louvado seja Deus. Foi diferente da morte de Elias, que Elias não morreu, Elias foi transladado, o Senhor recolheu de uma forma brilhante. Mas Eliseu morreu de uma enfermidade. Mas o que mais me chamou a atenção, que contam quando ele foi enterrado, eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre isso, que ele foi enterrado, no túmulo dele enterrou também um ladrão. E quando esse ladrão foi enterrado, ele ressuscitou, só porque ele enterrou o mesmo cadáver dele. Mas a gente fica pensando, mas o quê? O Espírito tocou? Não, o poder do Espírito Santo, a unção daquele homem, aquele corpo ainda continuava ali. Que coisa linda, ele ressuscitou e todos poderam ver. Olha, um homem era tão cheio do Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. Depois eu peço que os irmãos acompanhem essa passagem do Eliseu. Leia com calma, para que o Espírito Santo venha tocar no teu coração. Que o mesmo Deus que habitou na vida desses dois profetas é o Deus que trabalha na minha e na tua vida. O Senhor quer transformar a nossa vida. O Senhor quer ter intimidade conosco. O Senhor quer nos revelar algo sobrenatural. Que às vezes a gente está perdido neste mundo, olhando para as coisas deste mundo. E nós não estamos se colocando na posição a qual Ele nos chamou, irmão. Faz a obra do Senhor, acorda, dá um bom dia para alguém que está precisando, apenas um bom dia, dizer, Jesus te ama. Aquela pessoa você não sabe o que queria fazer. Você tem um instrumento na sua mão, o celular ele veio para destruir, mas também veio para edificar muitas vidas. Através desse instrumento aqui, irmão, muitas vidas não desceram a sepultura. Porque é usado para você falar do amor de Deus. Quantas pessoas recebem uma mensagem naquele dia de se destruir, ia fazer uma besteira, ia acabar com o casamento, ia se matar, e às vezes alguém manda, Deus usa alguém como instrumento e manda uma mensagem. Para concluir, uma moça tem uma filha com epilepsia, ela mora numa roça, longe,
Ela fazia parte da congregação. Por morar muito longe, ela se afastou. Mas a gente tem um mesmo amor. Ela está na igreja, ela não deixou de servir a Cristo. E ela me liga umas 10 horas da noite que a menina estava parando. Estava parando. E agora o que é que eu faço? Eu digo, olha, entra no teu quarto que a gente vai orar junto. Desceu o joelho e a gente começou a orar. E eu comecei a orar, liguei o celular e comecei a orar em voz alta. Daqui a pouco a menina voltou. Ela é louca por essa filha, a menina tem problema de epilepsia. E aí ela estava já em pânico. Irmãos, vocês creem que quem morreu foi o cachorrinho? Ela disse que na hora sentiu um espírito percorrer a casa. Do quarto onde a menina estava, e derrubou o cachorro. Quem morreu foi o cachorro. Menina, quando ela me contou, de apavorada. Quem morreu foi o cachorro deu um grito e ali o cachorro morreu. Olha o que Deus faz. O Espírito Santo falou, ligue para a Patrícia. Ela estava na bolsa. A bolsa não tinha nem energia, ela botou energia nesse dia, não tinha carro, não tinha nada para pegar a menina e sair para dar um socorro. Nada. E ela me ligou. Eu disse, gente. Eu vi a ligação, atendi. Ela, pelo amor de Deus, me socorre, minha filha está morrendo. Então, irmãos, tudo o que Deus faz, nós não temos poder para nada. Mas nós somos instrumentos de Deus. Olha o que ele faz, liga para meu servo, liga para minha serva, e a gente está ali naquela posição. Mas se a gente estiver disperso, se a gente não buscar mais, se a gente não orar mais, se a gente for outra coisa, será que Deus vai usar, irmãos? Deus é santo. Deus deixa a gente agir conforme a nossa vontade. Nós fomos chamados, mas às vezes somos desobedientes. Chamado dele, mas a desobediência, Deus não deixa, Deus não age mais na tua vida, nem na minha vida. E que nesta noite a gente possa tirar esse aprendizado brilhante e renovar nossas forças de onde nós paramos através desta santa palavra, em nome de Jesus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.